Glória a Deus. Bom é sabermos que temos a proteção e o cuidado de Deus em todo o tempo das nossas vidas, amém? Nós devemos louvar ao Senhor por isso, querido. Essa proteção na vida do Rodolfo, ela está estendida a todos nós. Todos nós temos em Deus a segurança daquilo que precisamos, amém? O Senhor é quem guarda a nossa família, né, Juscelia? Mal nenhum chegará à nossa casa, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor, Ele nos protege. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido esses dias é que quanto mais nós edificamos o nosso lar sobre essa verdade, sobre a rocha que é Jesus, muito mais tempestades podem vir, mas a nossa casa permanece de pé, porque é o Senhor quem cuida dela, amém? Quantas provações, queridos, nós temos sido livrados, de quantas dificuldades nós temos sido socorridos, e em tudo nós podemos dizer: o Senhor é bom, a bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre, amém? Queria que a gente fizesse uma oração. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por este testemunho. Tua palavra diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros, Senhor, têm palavras, têm profecias e também têm testemunhos para nos edificar. E obrigado, Senhor, porque através do testemunho da família do Rodolfo, nós podemos ter a certeza que o Senhor está cuidando dos nossos lares, está cuidando das nossas casas. O Senhor Deus está protegendo as nossas famílias. E Pai, se há alguém aqui nessa noite que talvez entrou aqui com essa dúvida, ou até mesmo inseguro ou incerto da Tua proteção, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor confirme nessa noite o cuidado e a proteção do Senhor. Se há alguém aqui, Pai, que está se sentindo desprotegido, sentindo, ó Deus, dificuldade de caminhar com o Senhor, Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa nessa noite, que os nossos olhos estejam no Senhor, que a nossa convicção esteja em Ti, que o Senhor, Pai, nos traga a certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Nós te louvamos, Deus, pelo Teu cuidado, te louvamos pelo Teu amor, pela Tua proteção em nossos lares, as pessoas que estão acompanhando em suas casas, que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia alcance cada uma delas, ó Pai, de uma maneira sobrenatural. Você concorda? Diga amém, glória a Deus. O Senhor é bom. Antes de começar aqui a compartilhar já a palavra, eu quero primeiro dar um aviso, né? Sexta-feira agora, dia 31 de março, nós vamos estar aqui às 19h30, com todas as pessoas que quiserem ser integradas como parte dessa igreja local, dessa família local, amém? Talvez você já é membro, ou já foi membro de uma outra denominação, melhor dizendo, você ainda não se batizou e quer se batizar, você estava afastado e agora está voltando para os caminhos do Senhor, e quer saber como, né, se integrar. Nós vamos estar aqui reunidos sexta-feira, trazendo para você as direções e te mostrando como nós nos movimentamos aqui enquanto igreja local, amém? Então você está convidado a participar sexta-feira, 19h30. Quem está conosco hoje pela primeira vez, levanta a mão assim, deixa eu te conhecer. Tem uns irmãos ali atrás, aqui na frente. Mais alguém? Senhora aqui, Deus abençoe sua avó e sua mãe, que prazer, viu? Sejam muito bem-vindas, em nome de Jesus. Querido, se você não passou ali na recepção agora, tem um balcão do Ministério Mais, que é o Ministério de Acolhimento e Integração. Ali tem uma lembrança, um presente, né, da nossa família para vocês. Então você passa lá, pega o seu presente, deixa o seu contato, e nós vamos estar entrando em contato com vocês aí, amém? Então, são essas duas coisas que eu gostaria de falar, e eu quero, bem objetivamente, hoje pela manhã nós já estivemos aqui compartilhando essa palavra. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, sempre, Tu és bom. Atos 20:17. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia.
servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, e de casa em casa testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí. Eu quero trazer algumas reflexões que o Senhor tem colocado no meu coração nesse dia, sobre a nossa vida em Deus. Nós estamos já acabando o terceiro mês do ano, né? Um quarto do ano de 2023 já está indo embora, e parece que foi ontem que nós estávamos celebrando aqui a virada do ano, né? A expectativa de um novo ano e tudo que Deus tinha para fazer, e todas as realidades que o Senhor tinha para trazer aos nossos corações. E eu comecei a pensar nessa semana, em oração diante de Deus, o quanto nós estamos dispostos a viver de fato aquilo que nós estamos declarando desde o começo do ano, de ser guiado pelo Espírito. Porque essa realidade de ser guiado pelo Espírito é uma realidade muito louca, por assim dizer, né? É uma realidade muito próxima de uma loucura mesmo, porque as pessoas que não entendem ou não compartilham da mesma fé, ou não percebem aquilo que Deus tem nos dado por meio da palavra, vão dizer talvez em algum momento que é até loucura. Bem verdade é que o próprio apóstolo Paulo já disse isso, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, ou em Romanos, ele fala que a palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós ela é o poder de Deus. Então esse negócio de entender que a palavra de Deus, ou que a vida no Espírito é uma loucura, não vem de agora, já vem de muito tempo. As pessoas que não andam segundo o Espírito, que não são direcionadas pelo Espírito, elas tendem a pensar que de fato é algo muito louco. Imagina você falar com um Deus que você não vê, você falar com um Deus que você não consegue percebê-lo fisicamente, e mais louco ainda é você ouvir e falar que esse Deus está falando com você. Então de fato a palavra da cruz parece loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, ele é o poder de Deus, e é nesse poder que nós devemos nos movimentar, é sob esse poder que nós devemos andar. E eu comecei a pensar essa semana sobre a realidade de ser guiado pelo Espírito. Desde o começo do ano, nós estamos trazendo algumas palavras sobre isso, e a palavra, assim, o versículo que mexeu no nosso coração, na nossa alma e nosso espírito, desde o ano passado, foi Romanos capítulo 8, verso 14, que diz que se todos os que são guiados pelo Espírito, lá está escrito, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então ser guiado pelo Espírito significa assumir uma identidade de filho. Ser guiado pelo Espírito, por um Espírito que muitas vezes nos leva a uns lugares e a algumas atitudes que nós não entendemos muito bem, mas nós nos submetemos a Ele, e isso nos torna filhos de Deus. E como filhos, a gente tem ministrado nesses 2 meses, 3 meses do ano, a importância de desenvolver uma vida de devoção, de relacionamento, de consagração. Nós falamos sobre as disciplinas espirituais. Ontem eu saí de casa e estava ali pensando se eu ia vir ao culto ou não, né? Culto de jovens, e aí estava ali cansado, tinha saído do serviço 6 da manhã, passado um dia trabalhando ainda, não tinha dormido, né? Desde que eu saí do serviço praticamente, não tinha dormido. Aí eu estava lá em casa, passei aqui, eram as 7h10, os meninos estavam começando a organizar as coisas para o culto, e eu estava lá em casa, eu falei, rapaz, eu vou ao culto, eu vou ao culto, porque às vezes a gente chega aqui, ministra a palavra, a gente está aqui sempre conduzindo alguma coisa. Eu falei, eu vou sentar lá, e eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo essa noite. E eu cheguei aqui, foi tremendo, né? Quem estava aqui ontem à noite? Foi bênção ou não foi?
O Renan trouxe uma palavra dos céus aos nossos corações, sobre devoção, sobre amar a palavra, sobre ter vida com Deus, e eu saí daqui renovado. Irmão, meu corpo físico estava moído, porque eu não tinha dormido, mas o meu espírito estava regozijando no Senhor, porque eu recebi uma palavra rema, uma palavra viva de Deus, e eu falei: Deus, como é isso, né? Como é bom nós estarmos dispostos e disponíveis a entender o que o Senhor está nos chamando. E essa semana eu confesso para vocês que foi uma semana difícil para mim, porque eu procurei, irmãos, e quem me conhece sabe como eu sou metódico, né? Eu gosto de escrever as coisas assim, quando eu chego aqui às vezes, né? Agora eu estou sem tablet que estragou, mas eu trago a ministração aqui, são 5, 6, 7 folhas de coisas que Deus vai falando comigo durante a semana, eu vou escrevendo, vou anotando, vou escrevendo. E aí, então, essa semana eu passei uma luta terrível, porque eu não consegui fazer isso e eu entrei em parafuso. Eu falei: meu Deus do céu, como é que pode? O que está acontecendo, Jesus? Como que eu vou me portar lá? O que o Senhor tem? E aí Deus começou a ministrar muitas coisas ao meu coração. E uma delas foi que muitas vezes, querido, nós precisamos, né, na verdade, em todas elas, se nós queremos ser guiados pelo Espírito, nós precisamos estar disponíveis a permitir que o Espírito opere do jeito que Ele quer operar. Nós precisamos sair um pouco dessa caixinha de querer controlar e organizar todas as coisas ao nosso modo, ao nosso jeito, à nossa forma, porque o Espírito, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12:6, que o Espírito de Deus é quem opera tudo em todos, é Ele quem faz todas as coisas em nós. Eu não tinha programado com o Rodolfo nada, ele não tinha nem sequer falado comigo que ia trazer um testemunho hoje, mas quando o Espírito de Deus tem liberdade no nosso meio, alguém se levanta para dar um testemunho, o outro se levanta para orar, o outro se levanta para profetizar, o outro se levanta para poder falar e falar aquilo que Deus está colocando no coração dele. Nós quebramos a liturgia, né, Rubinho? Nós temos coragem de quebrar os protocolos. E essa semana, pensa numa semana, não que algo não vinha da parte de Deus, porque foram muitas coisas que Deus fez conosco na semana passada, desde a nossa reunião da mesa de pastores, um tempo precioso que a gente teve aqui com vários pastores de vários lugares, quanto nós fomos ministrados, entendendo ali o que Deus estava nos chamando. Mas eu fiquei em choque quando eu saí daqui ontem quase 11 horas, e falei: Deus, não tem nada ainda anotado, Deus, não tem nada ainda escrito. E o Senhor falou comigo: não adianta, não escreve, porque não é para escrever. Aí eu fui orar, falei: oh Deus, por favor, eu não vou escrever tudo que eu costumo escrever, né? Aí mesmo não escrevendo nada, eu ainda escrevi 2 folhas. Mas assim, estou muito desapegado disso hoje, amém? Mas eu fui pontuando só algumas coisas que Deus estava colocando no meu coração nessa semana. E uma delas é que, mais do que entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito, de como ser guiado pelo Espírito, de como exercitar algumas disciplinas espirituais, como nós falamos aqui do livro do Richard Foster, durante semanas, sobre jejum, oração, adoração. Mais do que entender essas coisas, eu e você precisamos estar dispostos a viver o que o Espírito de Deus está requerendo de nós. Nós podemos entender um tanto de coisas sobre Deus, nós podemos experimentar, ou melhor, conhecer um tanto de coisas sobre Deus, mas no que se diz em relação ao Espírito, nós precisamos nos permitir ser movidos por Ele, andarmos por Ele, sermos guiados por Ele, e nos sujeitarmos e entendermos que muitas vezes os lugares que Ele nos leva, não é os lugares que nós queremos ir ou estar. Um exemplo disso que o Senhor falou claramente comigo hoje pela manhã, em Ezequiel 37, no capítulo 37, no verso 1. Olha o que a Bíblia diz: que o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, levou o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. E aí Deus começou a me fazer entender algumas coisas nesse dia, né? E isso foi muito rápido, querido, foi de ontem para hoje. Eu não estava anotando nada, e eu só tinha essa palavra no meu coração. Eu só tinha algo no meu coração, eu só tinha algo assim: olha, você tem que, mais do que entender como ser guiado, mais do que conhecer disciplinas, você precisa estar disponível a viver os processos de alguém que anda no Espírito. A igreja do Senhor precisa estar disponível para viver os processos de alguém que anda no Espírito. E muitas vezes, queridos, andar no Espírito não é andar aonde eu quero, não é estar aonde eu quero, não é fazer o que eu quero, mas é sujeitar a minha vontade àquele que é dono de todas as coisas. É entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Se você tivesse a oportunidade de escolher um passeio, com a mão do Senhor te conduzindo, talvez o último lugar que você pediria para ir seria um cemitério. Mas Deus levou o profeta Ezequiel em um vale de ossos secos,
num lugar terrível, sequíssimo, sem vida, para mostrar e trazer uma realidade. E como igreja, eu e você precisamos entender algo nesses dias. A mão do Senhor vai nos conduzir em lugares que talvez para nós não seja agradável, que talvez para nós não seja o melhor ambiente, não seja o mais bonito ou mais organizado, mas se a mão do Senhor estiver nos conduzindo, querido, você pode ter certeza de uma coisa: basta uma palavra de Deus e uma ordem dele, para que aquele ambiente seja transformado pelo poder do Espírito que opera em nós. E eu comecei a falar: Deus, por que isso, né? Deus começou a ministrar isso no meu coração. Você realmente quer ser guiado pelo Espírito? Então esteja disponível a pisar em lugares que humanamente falando não são bonitos, não são os mais belos, mas são lugares que Deus pode transformar. O próprio Jesus passou por isso depois de ser batizado. E o Senhor foi me mostrando algumas situações, e é o que eu quero compartilhar hoje. Porque não basta eu dizer que eu quero ser guiado pelo Espírito, eu preciso estar disponível para ir e me mover aonde o Espírito quer que eu me mova. Jesus, depois de ser batizado, lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou ele para ser tentado no deserto. O Espírito nos leva a lugares que nós não queremos ir. O Espírito nos coloca em situações que nós não queremos estar. Mas quando nós somos governados pelo Espírito de Deus, nós entendemos a realidade do que Deus tem para nós. Jesus viveu isso. E quando Jesus viveu isso, ele entendeu o que Deus estava querendo, que era renunciar, que era lutar, que era permanecer sob uma palavra. E o que gritou no meu coração essa semana? Realmente nós estamos dispostos a ser guiados pelo Espírito? Realmente nós estamos dispostos a viver processos, situações e circunstâncias que não são agradáveis para andar na realidade do Espírito? Nós estamos dispostos a viver aquilo que a palavra de Deus tem para nós e manifestar o fruto do Espírito em nós? Nós estamos dispostos a ouvir, a ver situações e lidar com coisas que não diz respeito ao nosso querer e à nossa vontade, e ainda assim ter uma resposta de Deus para aquelas situações? Porque nós corremos de um lado para o outro, e o maior desejo do homem é evitar o sofrimento. O maior anseio da humanidade é fugir do sofrimento. E a Bíblia diz que nós fomos chamados, e Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E muitas vezes a gente quer correr das situações. Então o que o Senhor falou comigo nesses dias foi: será que de fato estamos preparados? Será que nós estamos preparados não apenas para aprender a como ser guiado pelo Espírito, a praticar disciplinas espirituais para ter o Espírito, mas nós estamos preparados para dizer: Senhor, aonde o Senhor me mandar eu irei, aonde o Senhor quiser que eu vá eu irei, o que o Senhor quiser que eu passe eu passarei, mas só tem uma coisa que eu não quero viver sem: a Tua presença, Senhor. Senhor, eu não quero viver sem ela. Senhor, eu não quero me mover sem ela. Na semana passada, quando o pastor João e a Missé pregaram aqui, eles falaram sobre Êxodo 33, quando Moisés está na tenda do encontro, e Deus fala: vai Moisés, e Moisés diz: não Senhor, eu não vou se a tua presença não for comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente anda em lugares bons, bonitos e acessíveis, mas a presença não está. E o que Deus está querendo de nós esses dias é que, ainda que os lugares estejam sequíssimos, como aquele vale de ossos secos, a presença esteja conosco, para que através da palavra dele, nós possamos liberar vida. É isso que o Senhor espera, e nessa vida que nós precisamos andar. E eu comecei a entender algumas coisas. O Senhor me falou algo, que isso só é possível quando nós entendemos a realidade de um novo nascimento. Ninguém consegue andar no Espírito se não nascer de novo. Você conhece João 3, você sabe a história de Nicodemos com Jesus. No versículo 3 de João 3, Jesus vira para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fala: como que é isso? Porventura eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e ela vai me dar a luz? Nicodemos fala isso para Jesus. Jesus fala: não, Nicodemos, não é isso. O que é nascido da carne, o que é gerado na carne é carne, mas o que é nascido no Espírito é Espírito. E Jesus torna a falar: Nicodemos, ninguém pode entrar
no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito? E Nicodemos continua indagando Jesus, e no verso 8 Jesus dá uma chave para todos nós do que é andar no Espírito. Ele diz: olha, Nicodemos, o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito. 3 coisas, querido, para nós entendermos como andar no Espírito e como de fato viver no Espírito. Eu preciso nascer de novo, eu preciso ter um encontro real com Cristo e ser transformado. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso abrir o meu coração, porque senão eu não vou sequer ver o reino de Deus, sequer contemplar. E às vezes a gente está pedindo: Deus, eu quero ver a tua glória, Deus, eu quero ver os teus milagres, Deus, eu quero ver a manifestação do Senhor. Mas se nós não nascermos de novo, não tem jeito. E o nascer de novo é um processo que eu acho que assim, eu acredito que é contínuo. Nós aceitamos Jesus, tomamos a decisão de se batizar, publicamente confessamos a nossa fé, descemos as águas. Mas Spurgeon que disse, né? Eu achei que o velho homem morria no batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. E diariamente a gente vai vivendo ali uma realidade de uma luta espiritual, onde o nascer de novo é um movimento contínuo, um movimento diário. A cada manhã a gente está tendo a oportunidade de nascer de novo. A cada manhã a gente está tendo a oportunidade de ser um filho melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um cristão melhor, um funcionário melhor. A cada manhã o Senhor está nos dando a oportunidade de nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Em Romanos 14:17 está escrito: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus são essas coisas. E se eu entendo o reino de Deus, eu vejo o reino de Deus, eu vou entrar no reino de Deus. Eu vou nascer de novo. Nascer de novo me coloca numa condição de entrar no reino, de entrar nesse reino que é justiça, paz e alegria, de entrar nesse reino que me ensina a entender, dentro daquilo que Deus tem dado a nós como igreja local, o que é o reino e o que é o amor que o reino exige de nós. Não um amor de palavras, mas um amor de ação e atitude. Primeira carta de João, capítulo 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos de atitude, de ação. Então, querido, a primeira coisa é nascer de novo. E existem algumas situações aqui agora, entrando lá em Atos, que eu quero compartilhar com vocês acerca desse texto. Assim, se tem um texto na Bíblia que eu amo, que eu suspiro toda vez que eu me lembro do que é a vida em Deus, é esse texto. Porque o que está acontecendo aqui? Depois de 3 anos de Paulo ensinar aquele povo de Éfeso e de compartilhar com eles a palavra do Evangelho, chegou o momento de Paulo ir embora, chegou o momento da despedida de Paulo. E quando Paulo ele entende que está no momento de se despedir, ele reúne esses irmãos e traz algumas coisas. E eu quero trazer algumas situações aqui que mostram para mim e para você o que é viver sob a influência do Espírito. Porque às vezes a gente acha que viver sob a influência do Espírito é ter uma vida sem nenhum tipo de situação contrária ao que a gente não goste. Mas nós vamos entender com Paulo aqui que a realidade é diferente. A primeira coisa que Paulo traz aqui, no verso 18, ele fala assim: vocês sabem como eu vivi o tempo que eu estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo está dizendo: o meu testemunho declara que de fato o Espírito de Deus está na minha vida. Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa condição de chegar diante uns dos outros e dizer: vocês sabem como eu vivi, vocês sabem como eu tenho andado. Você poder chegar diante de nós aqui e dizer: irmãos, vocês sabem como eu vivi. E foi isso que Paulo fez. O testemunho é uma ferramenta poderosa para aqueles que vivem sob a influência do Espírito. E onde esse testemunho acontece? Primeiro, nos nossos lares. Quando nós buscamos em Deus uma direção para esse tempo que vivemos aqui hoje como família, o Senhor nos trouxe uma visão clara de uma comunidade. Comunidade é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de algo comum. Então aquilo que é comum a nós aqui enquanto comunidade. E essa realidade para nós é o quê? Uma comunidade que estabelece a partir do seu lar um altar de adoração em família. Famílias que se reúnem para adorar. E não tem, querido, um lugar melhor de testemunho do que a família. Porque lá em casa minha esposa realmente sabe como eu vivi, ou como eu vivo.
Os meus filhos precisam saber como eu vivo e como eu estou vivendo. E a questão é, se eu quero viver guiado pelo Espírito, sob a influência do Espírito, eu preciso zelar pelo testemunho de como é a minha vida em Deus, de como está o meu coração. A minha esposa é a primeira que pode dizer sobre isso. Os meus filhos são os primeiros, depois a igreja que estou, depois as pessoas que trabalham comigo, depois as pessoas que eu conheço. Todas essas pessoas, elas devem dar um testemunho daquilo de como eu vivi. E se eu quero viver sob a influência do Espírito, a primeira coisa é essa: entender. Eu falei aqui de manhã, e deixa eu repetir, na semana passada, na verdade alguns dias a gente está sob uma forte pressão, né? Pressão de lutas e de questionamentos que são nossos mesmo em Deus, né? A gente pode. Pastor não é um super-herói. Pastor não é uma pessoa intocável. Pelo contrário, né? São 7 anos que a gente está aqui, às vezes pregando as mesmas coisas. Às vezes repetindo algumas coisas. Aí eu lembro que o Luiz Hermínio fala, né? Se eu estou repetindo a palavra é porque os pecados também estão repetindo. Em mim, né? E em nós como igreja. Mas algumas semanas eu tenho assim falado, Deus, algumas coisas que eu tenho ouvido, visto. E eu não sabia, né? Já tinha tido meu aniversário na terça-feira. Eu já tinha recebido algumas mensagens, já tinha tido um tempo com a minha família, com alguns irmãos. E a gente estava com os pastores aqui, eu nem imaginava que ia passar um vídeo. E quando passou aquele vídeo ali, minha esposa usada por Deus, porque isso eu nem falei com ela, né? Ela não sabia. Então não foi proposital. Tem lutas que é só nós e Deus, né? Tem hora que a esposa até tem que ser poupada também. Mas eu estava numa batalha na minha mente mesmo, um conflito terrível, sabe, Arlen? E de repente, eu sei que muitas das pessoas que estão aqui poderiam ter falado um tanto de coisa naquele dia. Mas quando eu vi aquele vídeo que passou aqui no domingo passado, até compartilhei no meu Instagram. E daí eu vi ali o Beone, eu vi o Anderson, eu vi o Lucas, a doutora Ana, eu vi a irmã Isaura, eu vi o pastor Sebastião, eu vi o Carlos Eduardo, eu vi várias pessoas. Foi como o Espírito de Deus gritasse para mim ali, eu sentadinho, e falasse assim: esse é você. Eu falava, Deus, como? Ele falou, você é isso aí. Você sempre se relacionou com todos. Você sempre quis tocar a todos. Se é o morador de rua, se é o ex-travesti, se é o juiz, o médico, a juíza, se é uma senhorinha anciã, com coque no cabelo, mas que eu sei que me ensinou a palavra, de onde me tirou. Se é o primeiro pastor que eu tive, que hoje temos uma relação de amizade gigante, e que reconhece o ministério que o Senhor me confiou. Se é um amigo de trabalho, esse sou eu. E naquele dia isso foi uma cura para minha alma, irmão. Uma cura para o meu espírito. Foi uma cura, mas uma cura que vocês não têm noção. Vocês não têm ideia. E esse testemunho, e aqueles testemunhos, eles demonstram como eu tenho vivido nesses anos. E eu sei que eu não alcancei nada ainda. Não alcancei nada, irmão. Nada. Sabe o que Paulo diz em Filipenses? Uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas que ficaram para trás de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós somos chamados a prosseguir para o alvo, e em meio a dúvidas, a questionamentos, às vezes algumas pessoas não entendem, né? Pastor agora não me dá mais atenção, pastor não está comigo, pastor. Sou pastor de todos, irmãos, que querem se relacionar comigo. Amém? Eu precisava abrir meu coração sobre isso. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho que de mim tem ouvido, né? E Paulo continua dizendo: olha, vocês sabem como eu servi ao Senhor. Esse serviço é uma atitude que vem com humildade e com lágrimas. É um serviço que vem com atitude e com lágrimas. E Paulo continua dizendo, verso 20: vocês sabem que eu não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas eu ensinei publicamente e de casa em casa. Eu testifiquei a judeus e a gregos o que eles precisavam para se converter a Deus, com arrependimento e fé do nosso Senhor Jesus. Como nós estamos sendo guiados pelo Espírito, influenciando, ensinando, levando a palavra. Mas agora o que mais me chama a atenção, e é o que eu quero falar com você nessa noite: se eu e você estamos de fato sendo guiados pelo Espírito, nós precisamos confiar na direção que Ele dá.
Olha o que é que diz o verso 21, 22 melhor dizendo. Agora, compelido, ou seja, impulsionado, impelido, empurrado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Ai, irmãos, como vai ser glorioso o dia que nós entrarmos em um relacionamento com Deus, ao ponto que não importa o que vai nos acontecer ali, a gente só vai. Paulo disse: o Espírito está me impulsionando a ir para Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer ali. Irmãos, eu tenho certeza que a maioria de vocês, como eu, temos muitas vezes na nossa vida uma atitude de dizer para Deus: Deus, eu até vou, Deus, eu até faço, mas eu quero ter segurança. Eu quero saber aonde eu estou pisando. Eu quero ver se aquilo dali de fato tem algum sentido, se eu posso confiar, é assim ou não? Eu quero saber qual que é a segurança que eu vou ter nisso. E muitas vezes nós nos movemos por aquilo que vemos, mas a palavra de Deus diz que a fé, ela não é aquilo que nós vemos, ao contrário, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, a certeza daquilo que esperamos. Isso é a fé, se mover por aquilo que você não vê. Mas nós não temos às vezes a disposição de dizer como Paulo: eu vou para um lugar que eu não sei o que vai me acontecer. Imagina Deus te chamar aqui hoje e falar assim: ô Alex, vai para um lugar aí. Você fala: para onde, Deus? Calma. O que vai acontecer, Deus? Calma. Daqui a pouco, Alex, você começa a passear, andar de cidade em cidade, e sabe qual que é a revelação? Vai ter prisão e vai ter sofrimento. Imagina Deus aparecendo para você dizendo assim: vai ter prisão e sofrimento, mas eu quero que você vá. Irmãos, a primeira coisa que a gente vai fazer é fugir. Olhando com os olhos naturais, eu vou me colocar num lugar onde vai ter prisão e sofrimento? Você está doido. A minha vida é muito boa para passar por qualquer tipo de situação desse jeito. Mas quando nós estamos sob a influência do Espírito, nós entendemos que as tribulações e os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Nós entendemos que nós nos movemos nessa vida não por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que vemos. Nós nos movemos nessa vida com a realidade dos céus. Nós nos movemos nessa vida com a realidade que, ainda que a gente passe por lutas, por dores e por sofrimentos, há uma esperança maior, há uma glória que vai ser revelada. Nós vamos estar diante dele, e naquele dia não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor. Somente estaremos diante dele dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas às vezes, querida, a gente dá valor demais à nossa vida. A gente dá valor demais àquilo que temos aqui num tempo tão curto, que é a vida do homem. Tiago fala isso: é como uma neblina que surge e logo desaparece. A nossa vida é muito curta comparada à nossa eternidade, queridos. Aquilo que está reservado para mim e para você não se compara com os sofrimentos que nós passamos aqui. E quando nós confiamos na direção, nós simplesmente andamos, nós vamos. Por quê? Porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós não movemos por aquilo que sentimos. E aí o Senhor falou muito comigo essa semana: você de fato quer ser guiado pelo Espírito? Você de fato quer andar em um lugar onde o meu Espírito te conduz? Esteja disposto a passar por sofrimentos e prisões. E eu te pergunto, irmão, quem está disposto a passar? Tem alguém disposto aí? Deixa eu ver. Sabe, desde 2018 Deus falou uma palavra comigo que eu nunca esqueci. Em 2018 a gente já orava: Deus, livra o país do comunismo. Deus, livra o país da perseguição da igreja. 2022 não deu muito certo, né, irmão? Nós oramos também. Mas Deus me falou uma palavra em 2018, que está lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi levado diante do Sinédrio. Se eu não me engano, Atos 4, 29. Quando Pedro foi levado diante do Sinédrio, e aí ele foi colocado ali, e foi logo depois daquele derramar do avivamento, um coxo curado na porta do templo. E aí os religiosos chamam Pedro e falam assim: ô Pedro, o seguinte, você precisa parar de pregar sobre esse Jesus. Você precisa parar de falar de Jesus, porque é sempre assim, irmãos. Toda vez que Deus levanta um povo para andar sob a influência do Espírito, aparecem religiosos para paralisar aquilo que Deus está fazendo. E aí eles chegam diante de Pedro e falam: para,
aí no versículo 20, Pedro fala, eu não posso parar. Pedro fala assim, porque eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não posso deixar. E aí eles falam, olha, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão apanhar. Se eu não me engano, verso 29, coloca aí, 4, 29. E Pedro fala assim, Senhor, ouve as palavras, né? Agora, Senhor, considera as ameaças que eles estão fazendo contra nós. E Senhor, nós, os teus servos, te pedimos, nos capacita para anunciar a tua palavra corajosamente. Desde 2018, querido, Deus me deu essa palavra. Pode vir comunismo, pode vir perseguição, pode vir tentativa de fechar a igreja, mas se houver um povo que ora, não com medo da perseguição, não com medo das dificuldades, mas que ora pedindo, Senhor, me dá coragem, porque não importa o que eu vou passar, não importa os sofrimentos que eu vou enfrentar, eu vou anunciar a tua palavra, porque o teu Espírito e vida em mim, e Ele vai me proteger e vai me garantir, ainda que eu morra fisicamente aqui, eu vou ter uma vida eterna com o Senhor nos céus, na eternidade, e é isso que me importa. Mas falar de verdade, é fácil orar desse jeito? Mas não é mesmo, porque a vida aqui é muito boa, a vida aqui é muito confortável. A gente chega em casa, para quem tem o ar-condicionado, quem tem a piscina, quem tem o conforto do lar, a condição do trabalho, e eu não estou falando que isso é errado não, por favor, pelo contrário, a gente tem que desfrutar do melhor da terra, né? Isaías 1:18, se quiserdes ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas quando o nosso coração está preso nisso, querido, a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Por que Paulo disse assim, eu decido confiar, eu decido ir pelo Espírito, ainda que o caminho que o Espírito está me apontando é um caminho de morte e de dificuldade? É porque Paulo entendeu o valor da vida. No verso 24 ele diz, todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Ele tinha convicção do dever cumprido. Eu não importo com o que vai acontecer, eu não importo com as lutas que eu vou passar, eu não importo com as prisões que eu vou enfrentar. Irmãos, o dia que nós tivermos uma igreja disposta a viver essa realidade, não importa quais são as leis, quais são as dificuldades que virão, nós vamos permanecer confiando no senhorio e no governo de Cristo, aquele que tudo governa. A gente canta aqui, a minha vida Ele governa, não é? Então nós precisamos de fato dizer e declarar que Ele governa. Nós cantamos aqui Isaías 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e lá nesse versículo está escrito, o governo da terra está sobre os seus ombros, o governo de tudo está sobre os ombros de Jesus. Ele sempre esteve, Ele sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar na direção. Para viver os propósitos de Deus, nós precisamos suportar os processos. E Paulo dá mais um alerta ali do verso 28 ao 32 lá em Atos 20. Ele diz, olha, vai chegar um tempo que vai vir falsos. Vocês mesmos vão procurar pessoas que vão falar para vocês coisas que vocês gostam de ouvir e juntar para vocês discípulos, mas tomem cuidado, pastoreiem um rebanho que está entre vocês, cuide, zele, e esse alerta precisa estar no nosso coração, porque nós precisamos chegar diante de Deus com uma certeza. Verso 24, voltando, ele diz, eu entendo que a minha vida não tem valor, mas eu só quero uma coisa, se eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, eu estou satisfeito. Ah, pastor, isso é para o pastor que é pastor, né? Só o pastor que tem ministério? Não. Deixa eu te dar uma boa notícia hoje. Você foi chamado para um ministério específico, sabe qual? Se eu não me engano, 1 Coríntios 5. O ministério da reconciliação. Deus está esperando você ir lá reconciliar os filhos que ainda estão distantes. Deus está esperando você ir lá fazer com que esse ministério da reconciliação aconteça para aqueles que ainda não conhecem Jesus, porque Deus estava em Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo que estava perdido, e agora Jesus não apenas reconciliou eu e você, que já estamos aqui bonitinho na igreja, professando uma fé, mas Deus também te reconciliou, para que você vá e reconcilie a outros com o próprio Deus. Então você recebeu, eu recebi de Deus o ministério da reconciliação. E coisa gloriosa, querido, vai ser quando nós chegarmos diante de Deus naquele dia e falar: Deus, eu cumpri o ministério que me foi proposto, eu cumpri a carreira que me foi proposta. A carreira que me foi proposta foi levar os meus irmãos a reconciliar contigo. Essa carreira precisa ser cumprida.
Nós não andamos, Paulo também diz isso em 1 Coríntios 9, se eu não me engano, 26, 27. Ele fala, nós não andamos como aqueles que estão dando murro no ar. Um boxeador que dá murro no ar, né? Que desfere golpes, como quem não sabe o que está batendo. Nós não somos como atletas, né? Que andam sem alvo. Mas nós temos um alvo. Sabe qual que é o alvo? A coroa incorruptível. O prêmio que o ladrão não cobiça e não rouba, o prêmio que a traça não corrói. Nós estamos andando como aqueles que têm um alvo, e o nosso alvo é Cristo, e o nosso alvo é levar pessoas a reconciliar com Cristo, a viver Cristo, a cumprir o ministério, a testemunhar do Evangelho, a anunciar a graça do Senhor, e a dar testemunho do ministério que nos foi confiado. Não importa se é com o microfone na mão, com o instrumento, ou sentado no banco da cadeira. Na verdade, no banco você não vai conseguir exercer o seu ministério, mas se você tiver no seu coração o desejo de abrir a sua casa, de levar a palavra, de pregar, de orar, não importa qual seja o ministério que Deus te confiou, qualquer ministério precisa anunciar a graça de Jesus. O ministério, querido, ele não é firmado por uma exposição gigante. Deus pode colocar algumas pessoas e expor algumas pessoas e levá-las a níveis de exposição. Mas quando eu olho para a Bíblia lá em 1 Coríntios 11, 27, diz que os membros do corpo, aqueles que são os menores, aqueles que a gente considera os mais insignificantes, a esses nós devemos dar maior honra. O que Paulo está dizendo? Que não importa o que você faça no corpo, mas como membro desse corpo, que é a igreja de Cristo, você tem um papel que ninguém pode suprir a não ser você. O ministério que Deus confiou a você é a você. Não adianta, eu não consigo fazer. Só você vai conseguir realizar o ministério que Deus te confiou. Amém? E eu quero aqui concluir, te levando a entender o seguinte. Eu falei pela manhã, não posso deixar de falar. Os processos te preparam para o propósito. Lá no Antigo Testamento, a manifestação da presença só era por visitação. Deus aparecia e voltava para o céu. Mas quando José se apresentou diante de Faraó, depois de 13 anos abandonado, esquecido, em Gênesis 41, 38, Faraó diz assim: acharíamos porventura um homem como este em que há o Espírito de Deus? Faraó identificou em José alguém que carregava o Espírito. Por que Paulo confiava na influência do Espírito e dizia: a minha vida não é preciosa? Eu não tenho problema de passar prisão e sofrimento. E vocês sabem a história de Paulo. Foi preso, foi chicoteado, passou naufrágio, sofreu um tanto de coisa, foi picado por cobra, jogado lá em ilhas, preso, sofreu. Mas por que ele viveu isso? Porque o Espírito estava nele. Mas desde o Antigo Testamento o Espírito estava ali em José, mostrando para mim e para você que os processos nos preparam para o propósito de Deus, que os processos nos habilitam para viver na direção do Espírito e na influência do Espírito. Se você dissesse para José com 17 anos que ele teria que ser traído pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, colocado na casa de Potifar, perseguido pela mulher, lançado da prisão, esquecido da prisão por 2 anos, para depois ele se tornar governador e cumprir o sonho que Deus tinha para ele, eu tenho certeza que ele não ia querer, não. Se Deus dissesse para mim há 14, 15 anos atrás, ou um pouquinho mais na verdade, né? Quase 18 anos atrás: olha, Roberto, todo esse processo que você passou na sua vida vai ser para isso, 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 mas quando você chegar a tal lugar, Deus vai fazer isso com você. Eu ia falar: Deus, é muito difícil esse negócio, dá para passar sem viver esses sofrimentos? A gente vai querer fugir do sofrimento, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus mostrar para nós o caminho ou o percurso que a gente tem que fazer até alcançar aquilo que Deus tem para nós, talvez a gente desiste. José recebeu uma palavra com 17 anos, com 30 anos, 13 anos depois ele foi colocado diante do faraó. E aí Deus começa a estabelecer ele, Deus começa a realizar na vida dele aquilo que tinha para realizar. Eu falei pela manhã, a maioria de nós aqui conhece a estrada para BH, não conhece? Sim ou não? Sim ou não? A maioria. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a parte ruim da estrada de BH? Laçança Corinto, é a pior de todas. Mas se eu falar com você assim, qual foi a última vez que você foi? Há uma semana atrás. Se eu te falar, os mesmos buracos estão lá, você não vai saber responder. Tem um pregador, né, que fala assim, que o mapa não é o caminho. A gente sabe como chegar em BH, mas a gente não sabe os buracos que a gente vai encontrar no meio da estrada.
A gente sabe qual que é o propósito que Deus tem para nós. Talvez você até sabe quais são os ministérios, aquilo que Deus te confiou na sua vida. Mas talvez você não sabe quais são os percalços, os buracos que surgiram, ou que iriam surgir, ou que podem ainda vir a surgir. Mas Deus vai te dar graça, para que você possa permanecer. A gente reduz um pouco a velocidade quando chega ali perto de Corinto, né, La Sans. A gente desvia o carro para um lado, para o outro. A gente fica mais atento. A gente passa a olhar a estrada de uma maneira diferente, a ter mais zelo. E eu aprendo, querido, que as situações que não são favoráveis às nossas vidas nos ensina a ter mais zelo na nossa caminhada, a esperar mais em Deus, a acalmar mais o nosso coração. Por que José precisou passar para tudo isso? Para que depois ele fosse provisão para a sua família. Cumpriu os 7 anos que José falou de fartura, de escassez. Com 39 anos, há uma seca em todo lugar. José fica sabendo do seu pai e da sua família, e ele manda chamar os seus irmãos. Com 39 anos, 22 anos depois, José foi uma resposta de provisão, porque nele havia o Espírito, e ele suportou os processos. Quando o pai de José morreu, José tinha 56 anos. 39 anos depois, o pai de José morre. Sabe o que aconteceu com os irmãos de José? Começaram a tremer, ficar apavorados. Agora já era. O pai morreu, José vai se vingar da gente. Gênesis 50, 20. Sabe o que José falou? Meus irmãos, o mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Não se preocupem. Sabe por que eu estou aqui? Para fazer com que vocês tenham as suas vidas preservadas. Ah, querido, quando a gente entende a influência do Espírito de Deus em nós e o propósito de tudo que a gente passa, nós vamos entender: olha, foi mal que você fez, eu caí na cova, fui vendido como escravo, fui esquecido na prisão, passei na casa de Potifar um perrengue terrível, mas não tem problema, porque o mal que era para mim sofrer, Deus transformou em bem. E não foi para mim mesmo, sabe para que foi? Foi para que vocês fossem preservados, foi para que vocês tivessem vida, foi para que vocês fossem guardados. Queridos, eu falava aqui pela manhã, Deus vai nos preservar em vida, e Deus está guardando as nossas vidas, para que nós possamos livrar os nossos irmãos da culpa e do medo. Pega lá Gênesis 20, 50, 19, os irmãos de José ficaram preocupados, sabe por quê? Eles pensaram: agora José vai nos castigar, agora José vai cobrar da gente tudo que a gente fez com ele. Eles tinham culpa e tinham medo por causa da culpa que eles sentiam. Quando nós temos um coração inclinado a ser influenciado pelo Espírito, nós entendemos o que Deus fez nas nossas vidas, e entendemos que todos os processos fazem parte de um propósito, e nós amamos aqueles que nos feriram, nós abençoamos aqueles que nos perseguem, nós oramos por aqueles que nos amaldiçoam, nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam, nós damos água aos nossos inimigos, comida aos nossos inimigos, porque a verdade do reino está em nós. Nós não apenas vimos o reino, nós entramos no reino e nós nos movemos no reino. José estava lá com o Espírito de Deus dentro dele. E eu quero finalizar te dizendo o seguinte: José só viveu isso porque ele assumiu os riscos, ele assumiu a realidade dos riscos, ele assumiu que de fato era a vida em Deus. Nós precisamos assumir. Mateus 16, 25, Jesus diz: aquele que amar a sua vida, aquele que quiser preservar a sua vida, esse vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar, esse vai encontrar. Essa é a palavra do Evangelho, essa é a realidade do Evangelho. Por isso que Paulo falou: não importa o que aconteça, eu vou completar o ministério. Deixa eu finalizar, fique sobre seus pés, vamos orar. A vida de devoção é uma vida que nos leva à consciência que nada mais importa. Qual que é o ministério? Qual que é o ministério que Deus tem te confiado? Eu não estou falando de um ministério de um microfone na mão, que Deus pode te levantar também com esse microfone na mão, para ser uma voz, para ser uma mensagem. Mas existe algo que Deus deu a nós. Efésios 4 diz que nós recebemos dons, encargos, ministérios apostólico, profético, pastoral, evangelístico, mestres. Sabe para quê? Para edificar o corpo. Irmão, onde a gente acha a edificação do corpo? Na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Talvez você está passando por processos, eu estou passando por processos
que no nosso relacionamento, na nossa vida diária, se nós edificarmos uns aos outros, nós vamos aperfeiçoar uns aos outros. Em Efésios 4:12 diz que Deus dá o ministério para nós como igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra do ministério. Deus quer aperfeiçoar aquilo que não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas quando nós vivemos em um ambiente de amor, de cura, como José tinha um coração tão curado, ele falou: meus irmãos, eu estou aqui para preservar a vida de vocês. Vocês estão aqui para poder ser a prova daquilo que Deus fez na minha vida. José foi esse testemunho de amor. Quando nós vivemos esse ambiente de amor, nós elevamos o nível de maturidade em nosso meio. A edificação dos santos nos faz entender que nós não somos perfeitos, que nós não somos uma obra completa e terminada. A vida cristã é uma vida contínua. Hoje talvez os meus pecados não são os mesmos de uma semana atrás, de um mês atrás, mas há alguns pecados que precisam ser confessados e deixados no altar do Senhor, e você também precisa. Para quê? Para que haja maturidade. Lá em Efésios 4 diz: para que você então, edificando um ao outro, você não seja mais como um menino, levar de um lado para o outro. E aonde há maturidade? Onde há amor. 1 Coríntios 13, para fechar, a palavra do amor, né? Todo mundo sabe, o amor é benigno, o amor é bondoso, tal. Mas lá no finalzinho, no verso 11, Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me mandava, eu me movimentava como menino. Mas agora eu deixei as coisas de menino, e eu passei a entender que eu não sou mais um menino. O amor amadurece. O amor amadurece. O amor amadurece, querido. Então Deus está nos chamando nesses dias para viver em um nível de amor. E esse amor, querido, só vai acontecer se primeiro nós amarmos Ele como Ele nos amou. Feche seus olhos. Faça sua oração no seu lugar nessa noite. O que você precisa entregar diante dEle? O que você precisa derramar diante dEle? O que tem sido importante para você? O que tem sido importante para você? Deus está nos chamando para que nem mesmo as dores, para que nem mesmo o sofrimento seja tão importante para você quanto a presença dEle. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para declarar diante do Senhor que nada mais importa. Em nada nós temos a nossa vida por preciosa, contanto que venhamos cumprir o chamado, o ministério que o Senhor nos confiou, anunciar a graça do Evangelho, levar a Tua palavra aos corações que estão perdidos. Jesus, nós queremos nos derramar e nos entregar a Ti. Nós queremos, ó Deus, confiar totalmente ao Senhor o melhor dos nossos dias, a melhor, Pai, das nossas ações, o melhor das nossas ações. Se podemos ver que há alguma coisa de bom em nós, Senhor, porque não há nada de bom em nós senão o pecado. A Tua palavra diz isso. O bem que eu desejo fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu faço. Que luta, Senhor, há dentro de nós. E eu sei, Pai, que há muitos irmãos aqui nessa noite que também enfrentam essas lutas. Mas, Senhor, nós queremos nos derramar diante do Teu altar nessa manhã, nessa noite, com a certeza de que nada vai ser mais importante para nós do que um relacionamento profundo com a Tua glória, com a Tua presença, com a realidade do que o Senhor é. Jesus, Jesus, esse é o nosso querer, Pai. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade, Jesus. Amar o Senhor, amar a Tua palavra, amar quem o Senhor é, amar o que o Senhor é, amar o Senhor, amar o Senhor. Declare o seu amor a Ele. Querido, sabe, muitas vezes as pressões da sua vida
se tornam mais importantes do que a presença. Às vezes os medos da sua vida se tornam mais importantes do que a presença dEle. Às vezes os problemas que você tem passado estão se tornando mais importantes. Às vezes os desafios que você tem enfrentado estão se tornando mais importantes. Mas tenha coragem nessa noite de ir aonde Ele está te mandando ir, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sabendo que haverá sofrimentos, mesmo sabendo que haverá prisões. Há um Deus que zela, há um Deus que cuida. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem preparado para nós. Declare e diga: nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. É eterno. Escute, seus olhos fechados. Você que está aqui nessa noite, está andando aí em tribulações, em sofrimentos. O que Deus tem para você é poderoso. Os olhos não conseguem ver, os ouvidos não conseguem ouvir, mas o Espírito pode revelar. E eu quero te desafiar. Você quer dar um passo de fé hoje, dizer: Jesus, eu quero viver esse sobrenatural. Você que quer entregar a sua vida a Ele, você que quer reconciliar, você que quer entregar a sua vida em devoção a Ele, eu quero orar junto com você, com a igreja. Vem aqui à frente, entregue a sua vida a Jesus. Ele está te chamando. Os sofrimentos dessa vida não se compara com a glória que há de ser revelada. Se você está passando por tribulações e por sofrimentos, saiba, Deus é poderoso para transformar essas tribulações. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Tem alguém que quer fazer essa oração, reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer orar? Nada se compara. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Se não há ninguém, que o Senhor possa continuar ministrando ao teu coração, ao meu coração, a realidade de que as tribulações desse tempo presente não se compara com aquilo que Deus há de fazer por nós. Não se compara. Você pode levantar suas mãos para os céus e dizer: Jesus, diga forte: Jesus, eu te agradeço, porque nada se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver por fé naquilo que o Senhor tem para mim. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus
a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Cumprimente o teu irmão, abrace a ele e vá em paz e continue adorando o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.